galera, tudo bem? Vamos para a segunda parte dos vídeos que a gente está fazendo. Agora, continuando naquela coisa de pergunta e resposta, tem mais um conjunto de perguntas que a gente vai dar continuidade. O vídeo vai ficar enorme lá se eu tivesse que responder tudo, então hoje vai a segunda parte das perguntas e respostas. Mas antes, vai lá, se inscreve, lança a pergunta lá se você tiver curiosidade, que eu estou aqui para responder e te ajudar a conhecer um pouco mais desse mundo maluco que é o surf. O Hudson Medeiros perguntou o seguinte: sempre tive curiosidade porque alguns shapers usam o tamanho da prancha em meia polegada. O cara tem uma prancha 5,7,5, 5,9,5, 6,2,5. Bom, eu não adoto esse tipo de linguagem. Eu normalmente uso polegadas inteiras no tamanho, porque tem uma situação bem interessante. Se você imaginar uma prancha de lado, certo? Ou vamos imaginar ela assim aqui de lado. Quando a gente teria que medir esse comprimento? Eu adoto um método. Eu meço a parte de cima da prancha. Ou seja, a curva é assim, certo? Eu vou medir essa parte de cima da prancha, o comprimento total dessa prancha. Alguns shapers medem a prancha por baixo, ou seja, eles invertem a prancha e medem a curvatura de baixo. Qual é essa diferença? Quando você mede a curvatura, sempre vai dar mais longo do que do ponto do bico ao ponto da rabeta, certo? É a mesma coisa que eu tivesse que medir a minha altura, não medindo exatamente do meu comprimento daqui até o chão, mas fosse medindo os contornos do meu corpo. Já imaginou isso? A medida seria muito maior, mas a gente mede a nossa altura como? Da cabeça até o chão. O comprimento da prancha eu acho que também tem que ser medido dessa forma, do bico até o final da rabeta. Se você medir por baixo, essa prancha vai dar, dependendo da curvatura, mais curva, mais longo será essa medida. Ou seja, então eu prefiro medir o comprimento real da prancha e se você quiser medir a curvatura, você vai ter algumas distinções. Por isso que algumas vezes você vai ter uma prancha lá que é 6,1, se você medir por cima, mas se você medir pelo bottom da prancha, ela vai ser 6,5, 6,1,5, vai ser um pouquinho maior sempre. Outra questão que ele também sugeriu aqui, a gente fazer alguns outros temas, por exemplo, de falar mais sobre quilhas, falar mais sobre wide point e coisas assim. Bom, sobre modelos de rabeta. Esses são vídeos que a gente tem programado para fazer mais adiante, que a gente vai estar falando geral sobre modelos de rabetas e sobre como funcionam as quilhas nas pranchas. Então são dois vídeos que estão aí para vir aí adiante, tá? Wide point, sendo bem rapidamente, é a maior largura da prancha, que nem sempre é no meio. Dependendo do tipo de prancha e para o tipo de aplicação dela, ele pode ser mais avançado que o meio, pode ser no centro ou até mais atrasado em relação ao meio, ou seja, mais próximo da rabeta. Pranchas de mais manobras, mais maluquinhas, a gente põe o wide point mais para baixo. Prancha com mais estabilidade, a gente põe o wide point no meio. E pranchas assim para ondas grandes ou que você depende de ter muita estabilidade na frente, esse wide point vai mais para frente. Aquelas mega ganzeiras que estão lá no Havaí surfando ondas de 20 e poucos pés, 30 pés, o wide point é mais avançado. Já as pranchinhas de verão, merrequinha e tal, esse wide point normalmente é mais atrasadinho. Isso falando em performance, tá? Vamos aí. Também temos aí o Juninho do SUP que pediu para fazer um vídeo sobre SUP Performance. Bom, não é muito a minha praia, eu faço SUP de waves, mas não é muito minha praia esse assunto de SUP, tem gente bem mais especialista que eu. E eu acho que você pode encontrar muita coisa aí no YouTube que vai te explicar sobre isso. Eu posso explicar sobre o nosso design e tudo mais, que não difere muito das pranchas de performance de surf. Simplesmente porque o cara está em pé com o remo, e ela tem mais área, um pouco mais, mas uma vez na onda, essas pranchas são muito parecidas, tem os conceitos, as hidrodinâmicas, as formas de funcionar muito similares com as pranchas convencionais. Afinal de contas, depois que está na onda, o que comanda é gravidade e intensidade da onda. Temos aqui o Júlio do Rio de Janeiro e que perguntou o seguinte: o que é melhor, prancha sem longarina ou com longarina? Bom, sem longarina é aquela ideia da prancha stringerless, as pranchas sem longarina. Não tem melhor nem pior, tem o que você gosta e o que você não gosta. É a mesma coisa que falar de cor. Gosto de preto, gosto de branco, gosto de azul, gosto de vermelho, gosto de rosa, gosto de pink, sei lá. Cada um tem um gosto. Você tem que encontrar o que se adequa para você. Eu sugiro você experimentar. Hoje tem uma tendência muito grande nas pranchas sem longarina, porque você começa a ter um trabalho de flexibilidade alternativo, variado, que nas pranchas de longarina normalmente é muito mais estável, principalmente nas pranchas de PU. Elas são muito duras.
Já as pranchas com flexibilidade, elas tendem a ir para essas fitas de reforço e outras construções alternativas, ou mesmo até longarinas alternativas, longarinas de compósito, que dão para você uma flexibilidade diferente. Tem muita gente que se adequa muito melhor a pranchas sem longarina. E tem gente que não tem jeito, gosta de prancha com longarina e quanto mais rígida, melhor. Então, você tem que encontrar o que te agrada mais. Eu te sugiro experimentar condições de mar diferentes, condições de pranchas diferentes, isso vai dar bastante diferença para você. E queria falar por último, várias pessoas me perguntaram, aonde eu posso aprender a shapear? Bom, vou te dizer que aprender a shapear é uma coisa bem simples até, porque é muito mais ligada à tua capacidade de artesania, saber como modelar alguma coisa. Isso requer um tempo, requer habilidade artesanal, habilidade com ferramentas, isso você vai adquirir praticando. Já outro detalhe que muitas pessoas confundem é pensar assim, boa, como que eu faço uma prancha funcionar? São duas coisas, por incrível que pareça, diferentes. Saber conceitos de hidrodinâmica e funcionalidade de prancha é uma coisa, saber executar essas ideias, esses conceitos de hidrodinâmica sobre um bloco de EPS ou de poliuretano é outra coisa. Normalmente, essas coisas vêm misturadas no mesmo personagem, ou seja, um shaper é um cara que manja de design e também manja muito de uma execução. Mas hoje tem muita gente que sabe desenhar no computador uma prancha, mas não sabe pegar num serrote. Assim como tem muita gente que está muito habilidoso com serrote, plana e lixas e tudo mais, mas entende lufas de funcionamento. Então você tem que encontrar ou as pessoas que têm essas habilidades conjuntas, e vai muito por essa questão do design mesmo. Vai, olha a prancha, vê se é bem equilibrada, vê se esses designs fazem sentido e, ao final, a prova verdadeira acontece dentro d'água. Espero ter contribuído com vocês com essas perguntas e respostas e ter incluído um pouco mais de conhecimento aí para a galera. É isso aí.